Jesus convida um jovem discípulo a segui-lo e pregar o reino de Deus, que de contrapartida coloca uma condição diante do chamado de Jesus. Este rapaz tinha algo pendente para resolver e colocou Jesus como segunda prioridade. Ele disse: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Não sabemos se aquele rapaz tinha perdido seu pai ou não, porque naquela época, colocar no sepulcro era diferente de sepultar. Após a morte de alguém, embalsamavam o corpo, era enfaixado, colocava o corpo no sepulcro e depois de um ano, alguém da família ia ao sepulcro, pegava os ossos e colocava numa caixa que era o ossuário. Isso era sepultar. Se o pai estava morto, ele estava esperando este um ano para sepultar seu pai. Se ele estivesse vivo, talvez doente, pois cuidar dos pais idosos era algo muito forte na cultura judaica. Ele perderia mais tempo ainda, esperar seu pai morrer, esperar um ano inteiro para depois sepultá-lo. Ou seja, ele iria perder muito tempo para depois pregar o reino de Deus. Ele estava adiando o seu chamado. A resposta de Jesus foi inesperada. Jesus disse: Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. A repreensão de Jesus mostra que os espiritualmente mortos devem se ocupar em sepultar os fisicamente mortos, e os vivos em Cristo têm o dever de visitar o vale de ossos secos e profetizar que eles vivam. Alguém pode taxar Jesus como desumano, considerando a dureza da sua declaração. Porém, a preocupação excessiva pelo Pai o impedia de cumprir o chamado. Jesus exige prioridade para ele. No Antigo Testamento, Ezequiel profetiza contra a falsa videira, a nação de Israel. Ele disse: Mas foi arrancada com furor, foi abatida até a terra, e o vento oriental secou seu fruto, quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas, e o fogo as consumiu. Por isso Jesus Cristo, no capítulo 15 de João, se apresenta como a videira verdadeira, e nós, como discípulos, precisamos estar ligados à videira para termos vida frutífera. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Somos vivos para Cristo e mortos para o pecado. O mundo encontra-se morto em seus delitos e pecados. Acredito que vivemos um momento de falência espiritual generalizada. A podridão do pecado tem impregnado o mundo. Há cheiro de morte espiritual por todos os lados, devido à incredulidade da criatura em relação ao seu Criador. O Senhor quer levantar homens santos no meio de um mundo pecador. Santo é quem exagera aquilo que o mundo negligencia. O que temos visto não é só um mundo de mortos espirituais, mas também uma igreja light, morna, que respira por aparelhos. Se os cristãos de hoje vivessem na Roma antiga, não seriam perseguidos e mortos como os cristãos primitivos, mas fariam um show gospel no Coliseu patrocinado por Nero. A igreja precisa deixar de sepultar os mortos e proclamar o reino de Deus. Precisamos voltar a caminhar de joelhos. Quando a igreja de Laodiceia passou por esfriamento espiritual, Deus não mandou contratar um cantor gospel, nem um pregador de renome, nem fazer um louvorzão profético, nem campanhas de avivamento. A palavra de ordem de Jesus foi: arrependa-te. E o mais radical que a igreja de hoje faz é pular em um show ou ir a um culto no domingo. Viver em Cristo implica repudiar o pecado. Não se distraia com os mortos. Pregue o reino de Deus e deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Efésios capítulo 5, versículo 14 diz: Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.